Em junho de 2025, o presidente dos Estados Unidos anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre o aço importado do Canadá. Historicamente, os Estados Unidos tornaram-se altamente dependentes do aço canadense, com mais de 90% das exportações de aço do Canadá direcionadas ao mercado americano. A nova tarifa impactou diretamente essa relação comercial, criando tensões significativas na cadeia de suprimentos. Na prática, o preço da tonelada de aço americano disparou de $700 para $900 em poucos dias, após a assinatura da ordem executiva. Essa elevação abrupta nos custos decorreu da duplicação das tarifas sobre aço e alumínio, decisão que gerou uma reação imediata das usinas canadenses, principais fornecedoras de aço para os Estados Unidos, que passaram a restringir a saída dos produtos, congelando o transporte ferroviário. As primeiras consequências foram sentidas nas linhas de montagem automotivas de Detroit, onde a produção foi afetada pela falta de matéria-prima. Prensas paralisadas, robôs suspensos e turnos de trabalho interrompidos. Paralelamente, as usinas canadenses operaram em plena capacidade, buscando novos mercados, especialmente na Ásia. O governo canadense reagiu rapidamente, com o primeiro-ministro Mark Carney classificando a medida americana como um gol contra e sugerindo a adoção de cotas para exportação de minerais essenciais, caso os Estados Unidos mantivessem a postura. Esse cenário gerou impactos econômicos profundos. Em Wall Street, o índice S&P 500 registrou queda de 0,75% no fechamento, reflexo da apreensão do mercado diante das novas barreiras comerciais. As montadoras americanas também enfrentaram dificuldades. A Ford, por exemplo, previu uma redução de $2,5 bilhões em seus lucros anuais devido ao aumento dos custos de aço e alumínio, e suspendeu suas projeções financeiras. Além do impacto financeiro, o aumento dos preços do aço provocou aumento nos custos dos veículos importados, especialmente os fabricados no México, com elevação estimada de até 25% no preço final de alguns modelos. O efeito cascata afetou diretamente o mercado consumidor e reduziu a demanda por veículos. No âmbito do emprego, Michigan, estado referência na indústria automotiva, registrou em abril de 2025 a maior taxa de desemprego do país, com 5,4%, acima da média nacional de 4,1%. Economistas locais relacionam esse aumento à escassez de aço canadense, elemento vital para a produção de veículos como a picape Série F da Ford, que consome cerca de 1 tonelada de aço por unidade. Em resumo, a decisão dos Estados Unidos de aplicar tarifas elevadas sobre o aço canadense, apesar de vislumbrar o fortalecimento da indústria doméstica, gerou efeitos contrários imediatos, interrompendo linhas de produção, elevando custos, pressionando o emprego e transferindo poder estratégico para o Canadá na cadeia de suprimentos da América do Norte. 5 milhões de caminhões circulam transportando aço, e o custo total chega a $1,3 bilhão antes mesmo do início da produção ou da aplicação de acabamento. Em 21 de julho de 2025, um grupo bipartidário de senadores da região dos Grandes Lagos viajou a Ottawa para solicitar ao primeiro-ministro Mark Carney a flexibilização das restrições que eles classificaram como um bloqueio de metal. A resposta de Carney foi focada na manutenção das cotas de exportação, que limitarão ainda mais a quantidade de chapas de aço disponíveis para exportação. A situação resultante é contundente. O muro tarifário criado para proteger a indústria americana está privando Detroit do aço essencial para sua produção, entregando ao Canadá o controle da cadeia de suprimentos e colocando em alerta Main Street, Estados Unidos, diante de possíveis demissões em massa. Caso as barreiras tarifárias não sejam rapidamente removidas, a indústria automotiva da Motor City pode enfrentar um cenário semelhante ao colapso de 2008, desta vez sem qualquer programa de resgate. O primeiro-ministro Carney interpretou o decreto tarifário dos Estados Unidos como o início de um novo capítulo para a indústria canadense. Em 16 de julho, anunciou a criação de um fundo de $1 bilhão para a modernização do setor siderúrgico canadense. Os recursos serão aplicados na substituição de altos fornos a carvão por tecnologias mais limpas, como fornos elétricos a arco e unidades alimentadas por hidrogênio, especialmente na região do Cinturão Siderúrgico de Ontário. No mesmo dia, Ottawa restringiu as importações de aço, reduzindo a metade a cota tarifária para produtos provenientes de países sem acordo de livre comércio. Ao ultrapassar o limite anual de tonelagem, será aplicada uma tarifa de 50%, o que impacta diretamente produtos de países como Turquia e Brasil, cujas chapas agora enfrentam barreiras adicionais para entrar no mercado canadense. Essa estratégia é viável graças à matriz energética de Ontário, que é 93% limpa, alimentada principalmente por usinas hidrelétricas no Niágara e por uma rede nuclear de operação contínua. Segundo o IESO, Independent Electricity System Operator, da província, esse mix reduz as emissões dos altos fornos de Hamilton em 3 a 4 vezes comparado à média global,
colocando o aço canadense em posição vantajosa para o mecanismo de ajuste de carbono da União Europeia, previsto para 2026. Para a ArcelorMittal Dofasco, a maior siderúrgica de Hamilton, o fundo governamental representa um incentivo crucial. A empresa já iniciou a construção de uma unidade de redução direta de ferro que alimentará fornos elétricos a arco, com expectativa de reduzir em cerca de 5 milhões de toneladas as emissões anuais. Com a estabilização dos preços do gás natural, os custos de produção também devem diminuir significativamente. Enquanto isso, Detroit observa impotente mudança no fluxo de aço. As cargas que antes seguiam para o sul agora são redirecionadas para portos em Roterdã e Busan, alcançando mercados que pagam valores mais competitivos. Quando as linhas de montagem na planta River Rouge voltarem à plena capacidade, a proteção canadense poderá consolidar a dependência da Europa e da Ásia, deixando as montadoras americanas arcarem com os custos elevados impostos pela tarifa dos Estados Unidos. Além disso, Alberta, Saskatchewan e Ontário formalizaram, em 22 de julho, um memorando que exige o uso prioritário de aço fabricado em Ontário em todos os novos projetos de infraestrutura, como oleodutos, ramais ferroviários e estradas de serviço. Essa regra exclui as siderúrgicas americanas das licitações para esses projetos. Dados do American Iron and Steel Institute indicam que o Canadá exportou cerca de 6,56 milhões de toneladas de aço para os Estados Unidos em 2024, das quais mais de 1 milhão foram tubos de aço. Agora, essa produção está garantida para o mercado doméstico ou para rotas de exportação que não passam pela alfândega americana. Na semana anterior, Ottawa reduziu ainda mais a cota para tubos e tubulações provenientes de países sem acordo de livre comércio, aplicando uma tarifa de 50% para volumes excedentes. Isso impactou imediatamente as empresas americanas do setor energético, que dependem desses materiais para manter a operação dos poços de petróleo. Pequenas perfuradoras no Texas e Dakota do Norte enfrentam dificuldades para garantir entregas sem arcar com custos adicionais significativos. O redirecionamento do transporte de petróleo por ferrovia aumenta os riscos de acidentes e seguros, enquanto o setor manufatureiro de Alberta se beneficia do aumento da produção local, valorizado politicamente como uma estratégia de segurança energética. Ao adotar essa abordagem, o Canadá utiliza sua vantagem energética limpa como uma arma comercial, minando a competitividade das empresas americanas enquanto a indústria automobilística de Detroit luta para manter suas operações. No cenário internacional, a União Europeia iniciou em 1º de janeiro de 2026 seu mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, que aplica um custo adicional para cada tonelada de aço importada, equivalente ao preço do carbono pago pelas siderúrgicas europeias. Com permissões estimadas em cerca de $88,95 por tonelada, o imposto pode levar o custo do aço importado em aproximadamente $90 por tonelada curta. O Canadá está preparado para esse novo cenário. Um relatório da consultoria Antesys divulgado em fevereiro de 2025 destacou que a rede hidronuclear canadense posiciona seu aço com baixa intensidade de carbono, pronto para competir favoravelmente no mercado europeu. Assim, enquanto compradores europeus passam a avaliar o impacto ambiental dos produtos por meio de códigos de barras, as chapas canadenses são classificadas como verdes, ao passo que as americanas carregam um selo vermelho, refletindo emissões mais elevadas. Cada caminhão que antes seguia para Michigan, no sul, agora pode ser redirecionado para portos no leste, como Roterdã, pagando um prêmio para escapar das tarifas impostas pelos Estados Unidos. No entanto, para as famílias americanas, o impacto financeiro é direto e significativo. A Tax Foundation estima que a lista de tarifas anunciadas represente uma despesa adicional média de $1.296 por família ao longo deste ano, o equivalente a um mês inteiro de economia em supermercado. Executivos da indústria automobilística em Detroit enfrentam um dilema complexo: aceitar o custo do pedágio de carbono para competir no mercado europeu ou manter os métodos tradicionais de produção e arcar com uma tarifa de 50% em casa. Em ambos os cenários, as margens de lucro já reduzidas pela crise dos semicondutores provocada pela pandemia são severamente comprometidas. Paralelamente, a União Europeia fortalece seu mecanismo de ajuste de carbono, que isenta produtores com emissões abaixo da média da UE do pagamento de tarifas na fronteira. Nesse contexto, as siderúrgicas canadenses, que operam majoritariamente com eletricidade renovável, já superam essa barreira, enquanto as americanas, ainda com 63% de sua matriz energética baseada em carvão, ficam em desvantagem competitiva. A cadeia de suprimentos, portanto, tende a se realinhar buscando o caminho mais econômico. Assim, a barreira tarifária criada pelo governo Trump para proteger empregos domésticos acaba sendo contornada pelo portão de carbono europeu, e o Canadá se posiciona como alternativa estratégica. Diante desse cenário, o governo americano enfrenta um desafio:
acelerar a transição para a produção de aço limpa ou manter a política tarifária rígida, na esperança de que o mercado espere por essa postura? A tarifa de 50%, inicialmente vista como um escudo contra o desemprego, acabou fechando o acesso das importações e deixando a indústria automotiva americana em busca de aço, enquanto as siderúrgicas canadenses operam a pleno vapor. A Ford já anunciou uma perda de 2,5 bilhões de dólares atribuída aos custos adicionais do aço. O estado de Michigan, conhecido por seu histórico robusto de empregos na indústria, perdeu recentemente esse status de destaque. Enquanto isso, o Congresso ainda debate as origens do conflito tarifário, enquanto o Canadá avança silenciosamente na modernização de suas usinas, investindo em energia limpa e hidrogênio. Com o início do mecanismo de ajuste de carbono da União Europeia previsto para 2026, o aço canadense, com sua baixa pegada de carbono, poderá acessar o mercado europeu com vantagens, enquanto o aço americano corre o risco de sofrer dupla tributação, tanto no mercado interno quanto no exterior. A janela para negociações ainda está aberta, mas o relógio corre contra Washington. A questão central permanece: o governo americano irá desarmar essa bomba-relógio tarifária ou intensificará sua estratégia, assistindo passivamente à perda de competitividade global? A participação da sociedade civil é fundamental para o desfecho deste xadrez global entre aço, tarifas e sustentabilidade. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.